que é uma técnica francesa que foi trazida para o Brasil há 3 anos, quer dizer, em fevereiro de 2020. A gente começou de fato com o Christian Flash, que é esse senhor aqui, que é um enfermeiro, e foi ele que iniciou esse movimento. E quem é a gente, né? Quando eu fui montar a apresentação, eu imediatamente fiquei lembrando de outras palestras que a gente já fez, né, ao longo dos anos, e sempre tinha aquela preocupação de o currículo, quem sou eu, sempre baseado nisso, né? E eu já imaginei o Christian falando exatamente isso, assim, que ele tem essa coisa da identidade, né? Quem é você? Quem sou eu? Né? Que construção a gente faz em torno disso, né? Que a identidade é a coisa mais inconsciente que a gente tem, né? A gente constrói a nossa vida em torno da identidade. Então, eu entendi que quando eu fosse apresentar tanto o Instituto quanto ele, eu deveria apresentar em torno desse conceito dele, que é um conceito que ele traz com tanto cuidado e que está tão implícito na nossa biologia. E a biodecodagem hoje no Brasil, ela é fruto da união da Cíntia com o Christian, né? Ela aqui no Brasil, que teve a coragem e teve esse empreendedorismo e essa iniciativa de trazer ele. Não é um processo tão simples, tão fácil, né? Tem que se movimentar muita coisa. E ela se movimentou exatamente em torno dessa identidade dela, dessa identidade construída a partir dos pais dela, que também eram comerciantes, a partir da história dela, de uma pós-graduação com bioética, de uma história que ela já vinha trabalhando, vinha de outro instituto, que é o Instituto Salgado, que já trazia microfisioterapia para o Brasil, que também já tinha essa relação com cursos internacionais. E ela fundou o Instituto Cíntia Chiarelli, e junto com o Instituto ela também fundou a editora para trazer a bibliografia do Christian. Porque o Christian, hoje ele tem publicado 23 livros. Então, acho que a gente já tem no Brasil traduzido 6 ou 7, né? Que já tem traduzido. E o Christian é esse enfermeiro que não conseguiu se enquadrar dentro do sistema normativo, e ele conta no livro dele, Meu Corpo como Ferramenta de Cura, que quando ele começou a trabalhar como enfermeiro, ele sempre era exigido para ter mais produtividade, e ele queria ficar mais tempo com o paciente, conversar com o paciente, entender as dores dele, e aquilo não era adequado para o ambiente do hospital. Então ele resolveu fazer atendimento domiciliar. E no atendimento domiciliar, ele escolheu pelos cuidados paliativos. E nos cuidados paliativos, ele conta que uma vez ele foi atender uma senhora que ela não tinha contato com ninguém, e que a filha só ia levar comida e buscar a vasilha e levar a comida. E ele ia para aplicar a medicação, ele falava assim, já que eu estou aqui, eu vou conversar com ela, né? E ele ficava conversando com ela e aplicando os conhecimentos que ele estava adquirindo sendo aluno do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, mas a Nova Medicina Germânica, ela é mais ou menos uma espécie de leitura corporal, uma metafísica da saúde, só que usando um raciocínio médico. E aí o Christian, entendendo que ele estava estudando aquilo, ele já trazia esse conhecimento para essa paciente. E ele descobriu que essa paciente tinha sido uma grande pintora e que por causa do câncer ela parou de pintar. E na medida em que ele ia conversando com ela foi melhorando, voltou a pintar. E a filha ligou para ele, perguntou o que ele estava fazendo, que a mãe estava tão mais disposta. E ele entendeu que aquele era o caminho. Só que ele achou a descoberta do Dr. Hammer genial. Ele falou assim, é isso. Só que como que aplica isso? Porque só falar não está sendo suficiente. Então ele aprendeu hipnose ericksoniana, PNL, aí ele acrescentou psicogenealogia, acrescentou os conhecimentos de Marc Frechet, que é um psicólogo francês,
que entende que aquilo que foi vivido durante a gestação e na concepção do filho vai ter um impacto também no desenvolvimento e nos propósitos que a gente vai expressar durante a vida. E ele foi acrescentando tudo isso dentro da forma de atendimento dele, até que em 93 ele cria a biodecodagem, que é a expressão de tudo isso que ele aprendeu, que ele costurou e que ele entendeu que era efetivo como atendimento. Hoje ele já tem 300 protocolos publicados. A gente tem expectativa que ele já veio no Brasil 2 vezes. Uma vez para ministrar um módulo de transtorno de comportamento e um workshop de câncer. E outra vez ele veio para dar um workshop introdutório que foi para abrir a biodecodagem aqui no Brasil. E a gente tem expectativa que o ano que vem ele também virá. Então provavelmente a gente vai ter um workshop presencial com ele ano que vem. E espera-se que o tema será ansiedade e depressão. Então a gente está bem na expectativa mesmo de querer ele aqui no Brasil. E essa sou eu, que quando nasceu recebeu a etiqueta com o nome Frésia, que esse nome trouxe com ele toda uma necessidade, como Marc Frechet falava, do cuidado que minha mãe esperava, que meu pai precisava. E esse cuidado talvez se expressou na minha decisão da escolha de profissão como fisioterapeuta. E desde o início eu optei por esse caminho de fisioterapia integrativa, porque assim que eu me formei, eu já procuro a microfisioterapia, que também é uma técnica integrativa, que trata tanto a parte emocional quanto a parte física, através dos toques manuais, que casa muito bem com a biodecodagem. Até fui seduzida pela biodecodagem nesse sentido, porque durante a formação da microfisioterapia, fuçando na internet, eu encontrei esse livro, Meu Corpo como Ferramentas de Cura. E nesse livro falava exatamente desse raciocínio entre o físico e o emocional, que é o que a gente trata dentro da microfisioterapia. Na época não tínhamos literatura em português, né? E agora, com a editora, a gente participou da tradução desse livro, que pra mim tinha essa questão afetiva, porque fazia parte da minha história, né? Então hoje a gente faz parte do Instituto e estamos aí, discípula do Christian Flash. E, por que não apareceu o desenho? Não sei. Bom, é que o desenho era importante, que era o desenho de uma paciente. Por isso que eu fiquei chateada de não estar aqui. O tema, como a gente é sobre as profundidades da terapia, e dentro dessa profundidade, a gente vê que ao longo da história, a palavra terapia, ela vem se desenvolvendo de forma diferente, né? Então, o Hipócrates introduz essa palavra na área de tratamento com esse objetivo de poder alcançar a melhora do paciente, né? E tanto que você vê, a gente usa a palavra terapêutica como um tipo de tratamento, né? E em biodecodagem, a terapêutica representa muito mais, representa esse aprofundamento. O que foi? Não está funcionando? Será que se eu clicar em cima? Não vai. Bom, a biodecodagem, ela tem essa característica, ela entende que a terapia é esse aprofundar interno, essa busca da sensação, essa busca de desse ser essencial, não da história consciente, mas da história inconsciente. Então, a terapia em biodecodagem, ela tem essa característica de você ouvir ativamente o paciente. Então, a terapia em biodecodagem começa na hora que o paciente manda o WhatsApp. Como ele fala, que palavras que ele usa. Porque a palavra, a maneira como ele fala, geralmente as pessoas não percebem, mas elas falam com a biologia dela. Então ela fala assim, eu gosto de um exemplo que eu acho provocador,
porque mexe com algo muito latente hoje em dia, que é essa questão política. Então, e eu gosto de dar o exemplo porque são os dois, eles se expressam com a biologia dele, né? O Bolsonaro, ele fala muito merda, bosta, quando ele vai se expressar em algumas palavras, se vocês perceberem. E o problema dele é intestino. O Lula, o slogan dele é sem medo de ser feliz. E o medo, ele fala da laringe. É o câncer de laringe dele, né? Quando a gente tem medo, a gente não faz barulho, a gente não fala, a gente não pode fazer som, a gente não pode passar o ar. Então, quando o paciente manda um WhatsApp pra gente, ele já está dando pistas de como que ele sente o mundo, como ele percebe o mundo. E dentro da biodecoradagem isso é muito importante. Então, como o paciente chega, ele perdeu, ele não enxergou a placa, se ele falar assim, nossa, eu cheguei aqui, eu nem vi a placa. Eu já levanto uma bandeira de alerta, entendo. Eu acho que ele está perdendo alguma coisa, ele se estruturou, provavelmente ele está vivendo e lidando com o mundo numa estrutura que a gente chama de borracha. Então ele viveu muitas agressões e para eu não ser agredida é melhor eu me recolher. Então quando esse paciente chega e fala isso para mim, eu já vou perguntar para ele: como é? Você se sente agredido facilmente? Como é isso para você? Então a maneira como ele se veste, a maneira como ele se senta, tudo isso é uma dica, uma pista. Porque o terapeuta em biodecodagem, hoje a gente está tendo a oportunidade de sobreviver algumas turmas, e eu falo que o terapeuta em biodecodagem, ele é meio CSI. A gente só chega e encontrou a cena do crime. E cada pedacinho vai ser uma pista pra gente. Pra na hora que chegar no interrogatório, a gente já está mais ou menos sabendo. Então, quando um paciente chega com sintoma nele, um sintoma biológico, a gente está me dando pistas da história do consciente dele. Quando ele conta toda a história, para mim não vai falar muito. Mas quando ele fala do que ele sente, aí ele está dizendo muito para mim. Ele fala, não, eu comecei a diabetes quando eu tinha 7 anos. Então eu sei que quando ele tem 6 anos, eu tenho uma hipótese, não uma verdade, mas uma hipótese, de que ele pode ter vivido alguma coisa de que o amor ficou difícil, perigoso. Porque o amor é doce. E o doce eu vou resistir para ele entrar na minha célula. Então a minha biologia tentou solucionar um problema que eu vivi e que eu não consegui resolver. Então para o Christian, a gente sempre busca um sentido para o sintoma. Para que meu corpo fez aquilo? Por isso que todo sintoma, todo movimento que ele faz está me dando pistas sobre o que eu tenho que investigar dessa queixa que ele me trouxe, a origem do problema. Então a origem dessa diabetes pode ser que está lá na infância, um pouco antes de começar o primeiro sintoma. E dentro da terapia, a ideia é tomar essa consciência, entender isso que está acontecendo no corpo. Então não tem a pretensão de impor e nem a pretensão de que isso que eu estou falando seja uma verdade. É uma hipótese. Só quem vai validar é o paciente. No livro Protocolos de Retorno à Saúde, o Christian tem um cuidado de falar sobre o que não é terapia. E ele coloca como o que não é terapia esses 3 itens: vitimização, conselho e culpa. A vitimização, se a gente permite que o paciente se coloque nesse lugar de vítima, é um lugar que você se enfraquece, porque a vítima não é forte. É um lugar passivo, a vítima não tem atitude. Então, quanto mais eu, como terapeuta, acompanhá-lo a sair desse lugar, mais efetivo ele vai ser a possibilidade de resultados dessa terapia. O conselho, sempre já percebeu que o conselho sempre parte de uma pessoa que tem mais e o outro tem menos. Então, quando eu como terapeuta, me coloco na posição de aconselhar, eu me coloco no lugar de mãe e ele de filho, eu infantilizo. E quando eu infantilizo, eu tiro a força do paciente, eu tiro a atitude dele, eu tiro a possibilidade dele conseguir
tomar essa decisão e fazer esse movimento. Então eu tiro um pouco também dessa força. E a culpa, né? A culpa eu tiro o problema de fora e põe para dentro. E dentro da biodecoragem, a culpa, ela parte de um conflito que a gente chama de um conflito cadeado, um conflito bloqueante, que é o conflito de julgamento. Eu me julgo e sou julgada. E dentro isso, quando a gente permite que ele se estende, ele vai impedir que a gente evolua dentro a gente pode até conseguir uma melhorazinha, mas a gente volta para trás. Porque a pessoa está presa nessa questão interior. Bom, dentro desse panorama, se a gente entende isso, o propósito da terapia não é consertar o paciente. Na verdade, é dar condições para o paciente se fortalecer, se compreender e se supervisionar. Então, dentro da bio tem essa questão assim, da gente não fazer a gente tem um módulo que chama Por que Ser Terapeuta? Esse módulo é para tratar os nossos conflitos, para a gente não projetar no paciente. Então, se eu sou uma pessoa, vamos rápido, eu tenho que terminar, vamos rápido, eu vou terminar. A gente entende que pode ser que tenha um problema de tireoide. Eu tenho que tratar esse conflito, porque a minha posição é ter paciência e acompanhar a velocidade do paciente, não imprimir a minha velocidade nele. A gente tem outra coisa importante é não encaixar o paciente nas minhas crenças. Eu chamo isso de conflito de Procusto. O Procusto é um mito grego. Ele tinha uma pousada na beira da estrada e toda vez que chegava um hóspede, esse hóspede tinha que caber na cama dele. E se não coubesse, ele cortava as pernas dele para caber. Então a ideia é essa, a gente não quer cortar as pernas do nosso paciente para caber nas nossas crenças ou nos nossos conflitos. Nós que levantamos hipóteses, por isso que a gente levanta as hipóteses para o paciente validar, ele compreender, ele fazer a jornada dele, ele construir essa resiliência diante dos problemas que depois que ele sair da terapia, aparecerão. E quanto mais ele tiver essa autonomia interna, mais ele vai conseguir lidar de maneira saudável. Porque entendendo os seus sentimentos e as suas necessidades. Então, a ideia da terapia é exatamente essa, né? Essa união entre o terapeuta e o paciente, unidos nessa tensão flutuante, que é do inconsciente do paciente, do terapeuta, com o inconsciente do paciente. E a gente tem diretrizes muito claras, assim, que a gente aprende durante, que a gente chama de biobases, que é a parte básica do curso, que é acompanhar, amplificar as sensações e acolher, aceitar como é. E outra coisa que eu falei, a paciência, de estar no ritmo do paciente, esperar ele sentir. Nem sempre ele consegue sentir. A gente às vezes tem conflitos internos que a gente viveu coisas tão difíceis e a gente fica na cabeça. Porque ir para o corpo é perigoso, sentir é perigoso. É melhor estar no controle muitas vezes. Às vezes a gente vive coisas tão difíceis que estar no controle é uma garantia de que a gente não vai ter problema. Eu lembro que uma vez eu tinha muito falta de paciência com o paciente controlador, sabe? Eu também era muito controlador, então pra mim era assim, o paciente cabeção de novo, sabe? Aí um dia o Cristian falou assim de uma maneira tão poética, disse assim, que coisa tão difícil você estar mostrando, fazendo um atendimento pra gente ver, né? Ele fez a pergunta assim, paciente, essa coisa que você viveu foi muito difícil. E a paciente imediatamente foi para o momento em que ela foi abusada pelo pai. Então era necessário para ela controlar, para não viver esse abuso novamente, essa agressão novamente. Então isso para mim me deu uma sensação de muito mais empatia em relação a esse paciente cabeção. Porque o paciente cabeção, ele sofreu muito. Ele sofreu uma coisa tão difícil que nem ele lembra. E a primeira vez que a gente leva ele para esse lugar, leva ele a primeira vez bem no corpo, ele chega a tomar um susto, assim, porque é muito diferente. Ficou muito tempo desconectado.
ele fala que a gente tem que levar o paciente onde nós. Então a gente tem essa permissão de acompanhá-lo nesse processo, nessa entrada nessa floresta escura, até a gente chegar nesse coração da floresta. E eu achei interessante, como eu já fazia a micro, e a micro a gente trata que eu venho dentro do princípio de Kahneman da homeopatia, que é o princípio da similitude. Dá uma dose pequena daquela dor que viveu. E é meio isso que a gente também faz na biodecoragem, que é buscar esse lugar que dói, esse momento preciso onde tudo aconteceu, onde eu senti isso. E quando a gente consegue toda essa capacitação de ter paciência, de olhar para o paciente com empatia, de se conectar com o consciente dele, o seu, com o dele, estar percebendo as reações físicas dele, estar ali para ele, o trabalho que eu dele. Mas a gente está ali para acompanhar, de dar essa dose de similitude, daquilo que ele viveu, rever aquilo que ele viveu. Então, dentro a ideia não é estar na superfície, a ideia é se aprofundar cada vez mais. E os estudos mostram que quanto mais a gente aprofunda dentro desse sentir físico, de expressar esse sentir físico, mais a gente tem resultados positivos. Então, dentro em 2007 teve uma publicação que ele mostrou que as terapias breves, por ter essa expressão do sentir muito físico e muito intenso, eles tinham resultados melhores. E uma meta-análise em 2016 também mostrou que, conforme o paciente começa a terapia e ele vai expressando essas sensações, ele vai cada vez mais se aprofundando e conseguindo se expressar cada vez mais. Eu acredito, assim, pensando agora, depois da dificuldade, que você vai aprendendo que você sente aquilo no seu corpo. Que muitas vezes você não sentia antes. Você não sabe, tem um paciente que você fala assim, fecha o olho, ele não, mas não consigo. Ninguém tinha que fazer. Tem um paciente que foi super engraçado, eu falei assim, não, você não conseguiu, tá bom. Pode ficar em paz que a gente faz sem ideia, a gente marca de novo e a gente vai indo. E aí, ela ia tão, as imagens, as sensações iam tão rápidas para ela que eu não conseguia acompanhar. E aí no final eu falei assim, como que isso deu certo? Porque ela se abriu para a sensação do corpo. E na medida que a gente ia fazendo as sessões, cada vez mais ela ia se expressando. E essa meta-análise de 2016, ele fala exatamente isso, que na medida que você vai se aprofundando cada vez mais, a conseguir expressar cada vez mais, o resultado vai ficando cada vez melhor. Porque você vai se aprofundando cada vez mais. Então, as 5 camadas da terapia para Christian Flash são essas 5. A primeira, a gente está na consciência. A segunda, a gente vai estar no sentir. Eu vou falar de cada um. A terceira, a gente vai buscar os recursos internos para solucionar esse sentir. Na quarta, a gente vai chegar no lugar das crenças, porque o sentir, ele vem acompanhado das crenças. As crenças, ela está num lugar que apoia a nossa identidade do inconsciente. Então, cada vez no nível neurológico de Greg Baetzon, a gente vai cada vez mais se aprofundando dentro disso. A gente vai, quanto mais a gente está se aproximando da identidade, que foi de onde a gente começou essa conversa nossa, a gente está mais no consciente, a gente está mais no consciente. E as crenças e os valores, eles apoiam a identidade. E a ideia é que na medida em que a gente vai se aprofundando dentro da terapia, a gente vai cada vez mais ficando nesse lugar. E o último, que é ressignificar o passado. A primeira profundidade, quando a gente pensa na hierarquia russa, seria a parte mais de fora, né? Aquela parte mais superficial. Nesse momento, o que a gente quer dar é essa consciência do paciente sobre aquilo que ele está sentindo. No livro Biodecoragem Emocional, ele fala, o Christian fala que ele teve um aluno que chegou no seminário e falou assim, eu me separei do zero. E ele falou assim, ele falou com a biologia dele, porque a pele é o órgão que a gente tem contato, né? Então, ou a gente está em contato, ou estou
ele voltou mais cedo para casa e pegou o pai com a vizinha. E o pai pediu que não tivesse segredo, porque senão ele ia se separar da mãe dele. Então, o dedo do meio é da sexualidade. A gente nem precisa falar por quê, né? O dedo anelar, para a maioria das culturas, é o dedo do relacionamento, é onde o coloca o anel de casamento. Provavelmente, se isso fosse, ele fala assim, que ele ia até dar esse exemplo. Se, por exemplo, se isso tivesse acontecido com os pais, acho que ele fala tudo bem, né? Que as pessoas, quando são casadas, usam uma fita no chapéu. E quando elas são solteiras, elas não têm fita no chapéu. Ele falou assim, provavelmente o equidema seria na cabeça. E o dedo o midinho são o dedo dos segredos. O dedo que procuram ele. O segredo, de não podia contar para a mãe dele, o casamento e a sexualidade, porque ele pegou o pai transando com a vizinha. E no momento em que ele tomou consciência daquilo, o corpo dele entendeu que estava resolvido. Não ia ter separação, não precisava fazer mais pele, porque quando você tem eczema, você faz muita pele. Então você não precisa aumentar a sua superfície de contato. E o corpo entendeu e resolveu. E é isso que ele chama de ter e sentir, essa compreensão do sentir, dessa compreensão inteligentemente, biologicamente do sentir. Então, a primeira pista que a gente tem no paciente é o sintoma. Então, dentro da biodecodagem, a gente parte da biologia, não da história. Esse é um processo que a gente é assim, um pouco sofrido durante a formação, porque a gente tem a tendência de querer muito escutar o paciente. A história dele é sedutora. Assim. Então, só que a ideia é a gente partir da biologia, e a biologia é que vai chegar no lugar inconsciente, e não na história superficial, que está para mim. A segunda profundidade, a ideia é esvaziar esse sentido. Então, é o momento que a gente vai poder, a gente vai chegar nesse momento preciso, que na biodecodagem a gente chama de dobradiça. Essa dobradiça, então, é aquele momento assim, que a gente... Vou contar um caso de uma paciente que ela perdeu, ela viajou, ela deixou o cachorro dela era como filho para ela, porque ela não tinha filhos. E ela deixou esse cachorro com os pais. E na hora que ela voltou, que a gente chegou em casa, os pais tinham perdido o cachorro. E aí era esse momento do biochoque dela. Era o momento em que ela descobriu que foi perdido o cachorro. Só que a gente tem que ir para um lugar muito mais preciso para entender esse ressentir dela. Então eu perguntava para ela assim, foi na hora que você estava indo, que você percebeu que não tinha cachorro lá? Não. Foi na hora que você entrou no prédio? Não. Foi na hora que você abriu a porta? Não. Foi na hora que eu olhei pro rosto deles e eu vi que tinha uma coisa errada. Aí, daí que a gente vai partir para encontrar esse momento muito preciso, esse momento que despertou a sensação. A hora que o coração dela começou a acelerar. E aí ela começa a descrever esse ressentir, esse momento. Então ela revive fisicamente esse momento muito preciso em que tudo começou. É esse lugar que a gente precisa encontrar nessa segunda profundidade. Encontrar e esvaziar. Então, nós como terapeutas temos que ficar como árvores, com as raízes fincadas no chão, dando só o apoio para que ela se apoie e que ela utilize da minha sombra. Mas o trabalho é dela, é ela que vai sentir, é ela que vai reviver aquilo. E esse reviver e esvaziar é o que vai fazer a diferença para ela se aprofundar nisso. Porque se ela só me contasse, talvez não faria tanta diferença. E a terceira profundidade, que é encontrar essa necessidade não atendida. Esse momento desse que a gente chama de biochoque. Então, é um momento que... eu vou contar o caso de uma outra paciente que ela veio tratar porque ela tinha medo de ficar presa, ela tinha medo de lugares fechados, ela não andava em elevador. E a gente chegou num momento muito preciso que ela estava presa no elevador com 3 anos de idade. E ela começou a reviver o medo de estar ali presa. E eu perguntei, o que essa menina precisa? Ela falou assim, de
falou de ajuda, ela conseguiu esvaziar emocionalmente isso. E a gente chegou na... pena que não apareceu o desenho da minha paciente, a gente chegou na quarta profundidade, que é a profundidade da crença. Na hora que ela falou assim, de ajuda, eu falei, e por que ela não pede ajuda? Aí ela falou assim, se a pessoa pede ajuda, ela não é amada. Na hora que ela falou isso, ela suspirou e falou assim, agora eu entendi. Porque para ela fez sentido de todas as outras coisas como ela se estruturou na vida dela. Ela não pede ajuda pro marido, ela quer que o marido, ela tem um relacionamento que ele fica metade do tempo lá, metade do tempo com o pai, e ela queria que ele ficasse lá, mas ela não pede. Ela fala, não, tá tudo bem, eu já estruturei minha vida aqui assim, desse jeito. E aí aquele problema dela de ficar ali presa no elevador tomou todo um outro sentido de outros lugares da vida dela. E se abriu crenças de outros aspectos, e ela está andando de elevador agora. Inclusive vai andar de avião essa semana, a gente está na expectativa do que vai acontecer. Mas a ideia é mudar exatamente esse significado. Eu nem precisei mexer muito nessa questão da crença, porque ela mesma entendeu ali. O sentir, o esvaziar, o perceber que aquela crença era só de uma menina, de uma criança que estava equivocada, que criou crenças em torno daquilo. E ela entendeu que a vida dela estava meio se estruturando em torno disso. E essa é a quinta profundidade. Quando a gente fica preso ao passado, estruturado em torno disso. Só que algumas crenças e algumas estruturas da quinta profundidade, elas são um pouco mais enraizadas. Às vezes a gente vai achar lá no transgeracional, a gente vai achar durante a concepção, na pré-concepção ou durante a gestação, porque elas são crenças em que a gente chama de estruturantes. A gente constrói a vida da gente, a gente fica agarrado em torno daquele problema, sem muito entender porquê, mas a gente tem reações às vezes tão exageradas e sem entendimento naquilo, que ela tem histórias inconscientes muito mais enraizadas. Então essa é a quinta profundidade da terapia. Essa é a proposta do professor Flash, que é encontrar esse momento preciso, esse momento do choque, trazer isso à consciência, mas não qualquer consciência, uma consciência visceral, uma consciência do corpo, a partir do corpo. Entender esse sentir, como que eu senti isso, como eu vivi isso, como que esse sentimento, qual o nome do sentimento que eu vivi. Às vezes a pessoa não consegue nem dar o nome do sentimento. Eu não sei se é medo, se é raiva. Às vezes eu falo que é tristeza porque eu tenho vergonha de falar que eu estava com raiva, porque era mais aceitável dizer que eu estava triste. Então, compreender isso, aceitar o fato como ele foi. Ele foi assim, ponto. Eu senti isso, ponto. E tá tudo bem. Esse aceitar e acolher, muitas vezes, quando a gente fala, ele tem uma frase que ele usa muito, tudo que não expresso é impresso. Então aquele é o momento de expressar para não ficar impresso na nossa biologia. E no final, transformar. Nem sempre numa terapia a gente consegue passar por todas as profundidades. Mas como eu falei lá naquele estudo de meta-análise, a ideia é, a cada passo a gente poder se aprofundar mais e poder entender melhor esse paciente, poder que ele se expresse e vá compreendendo tudo isso, né? Hoje a gente já tem ele tem 23 livros publicados, já tem em torno de 7 ou 10 publicados no Brasil. Para essa palestra eu usei principalmente esse livro, Protocolos de Retorno da Saúde, onde ele vai falando de todas essas terapias a partir da metáfora da Branca de Neve. E nessa metáfora, ele fala que a Branca de Neve, ela desenvolveu o albinismo na tentativa, a biologia dela fez esse albinismo na tentativa de absorver mais luz do sol, porque o sol representa o pai. E o conflito emocional da Branca de Neve é disputar o amor do pai com a madrasta. E aí no livro, ele usa essa metáfora para explicar esse raciocínio biológico. E a Branca de Neve vai para terapia. E cada ano é um terapeuta dela. E
vai falando sobre cada aspecto da terapia e vai entregando alguns protocolos terapêuticos que a gente usa durante a terapia, então vocês podem se auto-aplicar. E também, em alguns eles falam assim, isso aí é melhor ser no terapeuta mesmo. E no final, Branca de Neve vira terapeuta. Esse livro, Sentir para Sanar, ele fala sobre, também eu usei nessa apresentação, Sentir para Sanar. Ele é um livro que fala muito de como a gente se estrutura no relacionar da vida. Então, aquilo que eu falei, da borracha, de você, às vezes, se sentir sempre agredido, então você não enxerga a placa, quando o paciente senta para te contar, ele omite fatos, mas não por maldade, mas no sentido porque a estrutura dele de se manter seguro, de não se sentir agredido. E a outra forma também é o tinteiro, que é quando a gente quer acrescentar no sentido de na tentativa de não se sentir abandonado, separado. Então, estrutura nesse sentido da separação e de tudo isso. E o dicionário, que a gente usa para tudo, né, dentro da biodecoragem, ele dá essa orientação do conflito com a biologia. Então, ele é um livro que eu falo que não é nem tanto para você sentar e ler, mas para você consultar o tempo inteiro, tanto pessoal quanto na hora de você tratar o paciente. Aqui é a estrutura da nossa formação. Ela acontece em 3 anos. Tá bom, calma. Ela acontece em 3 anos. O ciclo 1 a gente aprende essas bases do raciocínio. No ciclo 2 a gente vai entender cada sistema do corpo, vai trabalhar a conflitologia de cada lugar do corpo. E o 3º ano, que vai aprender o transgeracional, crenças, vai entender como desmontar as crenças, vai ter um momento, vai ter esse transtorno de comportamento e um módulo que é voltado para o terapeuta, para ele se tratar os seus próprios conflitos, para não projetar isso no paciente. E os nossos contatos, né? Então, o Instituto Cíntia Chiarelli, semana que vem a gente vai ter um módulo de transgeracional que é aberto para as pessoas em geral. São 4 dias, é teórico e prático, então ele é remoto, será com a professora espanhola, tem tradução simultânea. É um momento muito legal assim, de você se tratar e aprender técnicas para usar com os pacientes. E para quem quiser terapia, aqui os meus contatos. E eu estou no stand aqui, qualquer dúvida, se vocês quiserem passar lá, eu não vou abrir uma pergunta, porque está me mandando parar toda hora. Vocês podem passar lá que eu estou lá, tirando as dúvidas de vocês, o que vocês quiserem saber, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada.